Fontes de alimentação chaveadas. Olá, no vídeo anterior vimos sobre fontes lineares, que trata de um circuito mais simples na conversão de tensão alternada para contínua. Hoje veremos sobre as fontes chaveadas, que são fontes que funcionam de forma bem diferente. As fontes chaveadas, primeiro eleva a tensão alternada da rede e a transforma em contínua em forma de onda retangular de alta frequência usando transistores, conhecidos como chaveadores. Após ser aumentada e transformada em contínua, os chaveadores conduzem a tensão para um transformador abaixador de tensão. Depois havendo a retificação através de diodos e bobinas, transformando a forma de onda quadrada em praticamente contínua. Pois ainda haverá a tensão de Ripley, que é eliminado após a filtragem usando capacitores e bobinas, transformando-a em totalmente contínua. Temos três tipos básicos de fontes chaveadas, a depender da posição da bobina na saída da fonte. Back-Bowles, flyback. Neste tipo de fonte, a bobina é colocada em paralelo à saída da fonte, quando queremos uma fonte elevadora de tensão. Quando ela é feita através da derivação do transformador principal da fonte, chamamos de flyback, o trafo. Boost. Neste tipo de fonte, a bobina é colocada em série à saída da fonte, antes do diodo retificador. Essa configuração é usada para elevação de tensão. Back. Neste tipo de fonte, a bobina é colocada em série à saída da fonte, após o diodo retificador. Essa configuração é usada para abaixador de tensão, que é o tipo mais comum. Uma outra diferença entre fontes lineares e as chaveadas está na regulação da tensão. Enquanto nas fontes lineares, essa regulação é feita de forma fixa, as fontes chaveadas monitoram a tensão de saída para corrigir a tensão. Por exemplo, no caso de a tensão na saída aumentar ou diminuir além do pretendido, os transistores chaveadores irão alterar a forma do ciclo de onda que é aplicado sobre o trafo, fazendo com que esse tipo de fonte seja bem mais eficiente. O que faz com que nenhum componente na saída da fonte desperdice potência em forma de calor. Na imagem, vemos um esquemático em blocos detalhando o funcionamento de uma fonte chaveada do tipo Back, abaixadora de tensão, tipicamente utilizada para alimentar aparelhos eletrônicos, tais como televisores, videogames modernos, computadores, etc. Filtragem de transientes. Um problema de fontes chaveadas de alta frequência é a interferência eletromagnética, conhecida como IMI, Electromagnetic Interference. Por isso, usa-se bobina e capacitores para filtrar não só a tensão que entra através da rede elétrica, mas para evitar que a alta frequência volte pela rede, interfira em outros equipamentos eletrônicos ligados à mesma rede. Na imagem, vemos o esquema de um filtro típico. PFC passivo. É um circuito de correção do fator de potência, PFC. No caso do PFC passivo, este ficará entre a filtragem de transientes, em série, e a ponte retificadora, formada por uma grande bobina que pode se parecer um trafo e um capacitor em paralelo. Serve para reduzir a quantidade de energia reativa consumida pelo circuito. Retificação, dobrador de tensão e filtragem. A retificação ocorre após a filtragem de transientes. Ocorre da maneira que vimos anteriormente em fontes lineares. Depois, a filtragem utilizando normalmente dois capacitores eletrolíticos. No caso das fontes bivolts, quando a presença de uma chave seletora, 110 volts ou 220 volts, esta chave transformará o circuito em dobrador de tensão, usando os capacitores eletrolíticos, de forma que sempre haverá os 220 volts na saída da fonte, independente de entrar 110 volts ou os 220 volts pela rede elétrica.
Os varistores ficam paralelos com os capacitores, quando for utilizado no circuito PFC ativo. Havendo este circuito, Power Factor Correction, PFC, ele estará instalado após a ponte retificadora. É formado por uma bobina grande, sendo maior do primário da fonte, um diodo e um ou mais transistores, normalmente do tipo MOSFET, mais um circuito de controle próprio, sendo normalmente um circuito integrado. Em fontes com este circuito, eles transformam a tensão de entrada da rede elétrica para aproximadamente 400 volts, independente da tensão da rede. Normalmente não precisando da chave seletora, 110 volts ou 220 volts. O circuito integrado monitora o consumo da fonte através do resistor RS. Na saída do circuito PFC, a tensão será filtrada pelo capacitor eletrolítico, sendo esse o maior da fonte. Essa tensão sendo de 400 volts mais ou menos, a depender do projeto da fonte. Chaveamento. Nesta etapa, um ou dois transistores, do tipo junção bipolar, menos eficiente, ou MOSFET, com maior eficiência, produzem uma onda retangular de alta frequência, de 20 kHz ou mais, na saída desta etapa. Essa forma de onda vai para alimentar os transformadores, ou trafos, que não trabalham com tensões contínuas. Há diversas configurações utilizando esses transistores, que determina a configuração da fonte. Como veremos nas imagens. Os transistores são controlados por circuitos PWM, Pulse Width Modulation, modulação por largura de pulso, que normalmente é um circuito integrado. Este circuito integrado é realimentado pela tensão na saída da fonte, a fim de corrigir através desse pulso enviado à base ou gate dos transistores, para manter a tensão sempre no valor pretendido na saída. Por exemplo, se quiser 12 volts na saída, este circuito trabalhará para sempre manter esse valor exato. O circuito PWM pode ficar no primário ou secundário da fonte, a depender do projeto. Caso fique no secundário, é usado um pequeno transformador como isolador entre o primário e o secundário, para que não haja contato físico. Se o circuito estiver no primário, utilizasse um optoisolador. Retificação, secundário. Na saída do transformador, teremos uma onda quadrada, sendo necessário ser retificada, de forma a ser transformada em contínua. É a partir daqui que consideraremos a parte secundária da fonte. Antes dessa parte, consideraremos a parte primária da fonte. Usa-se dois diodos, normalmente do tipo Schottky para aumentar a eficiência da fonte. E mais uma bobina. Essa bobina é grande, sendo a maior da fonte secundária. Eventualmente, pode-se usar transistores MOSFETs ao invés de diodos, a fim de aumentar a eficiência. Quando ocorre isso, chama-se a fonte de projeto síncrono. A ligação dos componentes no circuito dependerá da forma de onda gerada pelos transistores. Existem basicamente duas possibilidades, quando o chaveamento é feito diretamente com um ou os dois transistores, e as demais situações. Vemos um exemplo na tela. Nas duas situações, para transformar a tensão da saída da fonte em contínua, utilizasse uma bobina. No circuito de cima, quando o diodo D1 conduz, a bobina se carrega e ao mesmo tempo entrega uma tensão na saída da fonte. Quando não estiver mais conduzindo, a bobina se descarregará pelo D2, que também é conhecido como diodo de giro livre, freewheeling, fazendo a tensão que foi carregada ir para a saída da fonte. Logo, a tensão na saída da fonte se manterá constante. No circuito de baixo temos o mesmo princípio, mas como é usado as duas saídas do transformador, teremos duas formas de ondas simétricas. Ou seja, espelhadas aplicadas sobre os diodos. Se observamos, quando o diodo D1 está conduzindo,
a bobina irá se carregar ao mesmo tempo que a tensão vinda do transformador, mas retificada, e entregue na saída da fonte. Quando para de conduzir, a bobina se descarrega e a tensão entregue na saída será fornecida pela bobina, ou seja, uma parte da tensão na saída da fonte é responsável pelo transformador e outra parte pelo descarregamento da bobina. Filtragem, secundário. Na saída da retificação, já teremos uma tensão contínua quase perfeita. Mas como a frequência gerada pelos transistores chaveadores serem muito altas, na ordem dos kHz, gerará um ruído após a retificação, também na ordem dos kHz. Sendo necessário aplicar uma filtragem utilizando um filtro do tipo passa-baixa. Esse filtro passa-baixa utiliza um capacitor e uma bobina, que é diferente da bobina da etapa de retificação. Nessa etapa, ela é bem pequena. Na etapa da retificação, as bobinas costumam ser bem pequenas. Teremos assim, uma tensão perfeitamente contínua para poder alimentar outros circuitos. Realimentação. A tensão na saída da fonte irá também para o circuito PWM, como falamos anteriormente, para que o mesmo faça a correção através do chaveamento dos transistores, variando o pulso que chegará na base ou gate do transistor para isso. Proteções. As fontes poderão ter circuitos de proteção, que fará com que a fonte desligue em caso de alterações. As proteções mais comuns são: proteção contra curto-circuito, SCP, Short Circuit Protection, desliga a fonte caso qualquer componente na saída entre em curto. Proteção contra sobretensão, OVP, Overvoltage Protection, desliga a fonte caso a tensão na saída esteja muito acima do especificado. Ou pode ser colocado para monitorar a tensão da rede elétrica e caso a tensão aumente, também desliga a fonte. Proteção contra subtensão, UVP, Undervoltage Protection, desliga a fonte caso as tensões da rede elétrica ou de sua saída esteja muito abaixo do especificado. Proteção contra sobretemperatura, OTP, Overtemperatura Protection, desliga a fonte caso a temperatura interna, normalmente monitorada próxima ao dissipador de calor dos retificadores do secundário, esteja acima de um valor determinado. Proteção contra sobrecarga de potência, OPP, Overpower Protection, ou OLP, Overload Protection, desliga a fonte caso a mesma esteja puxando uma potência acima do especificado. Proteção contra sobrecarga de corrente, OCP, Overcurrent Protection, desliga a fonte caso a saída esteja puxando mais corrente do que o especificado. Então por hoje é só, pessoal. Espero que gostem do vídeo. Se sim, deixe o like para nos ajudar. Inscreva-se para acompanhar os próximos vídeos. Se possível, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço e até mais!